No entanto, nós vimos que a este povo, pela qual Moisés levou, durante esse processo que o Senhor separou, andaram pelo deserto, todo este povo não entrou. Este povo todo não entrou. Eu pergunto aos irmãos, por que este povo não entrou? Porque os seus corações não estavam moldados na palavra, não tiveram fé, não acreditaram, apesar dessa vigência, esse tempo todo que andaram com o Senhor, não reconheceram, não reverenciaram Deus como tal e não tinham firmado a sua fé em Deus. Foram um povo duvidoso, um povo soberbo, um povo pecador, abandonar, quer dizer, mesmo estando sob a proteção do Deus Altíssimo. Daí que o Senhor teve que exterminar aquela geração toda e permitir apenas que aqueles que permaneceram, que não conheciam ou que não praticaram aquelas obras, que eram mais novos, e Josué e Caleb entrassem para a terra prometida. Isto é um grande exemplo. É uma alegoria daquilo que nós estamos a vivenciar e aguardamos para o fim. Por quê? Porque nós, ao sermos salvos, estamos dentro do aprisco do Senhor. Nem todos nós entraremos na glória. Nem todos nós entraremos no reino. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro. A graça não é isso que tenta se pregar. Porque nós aqui vamos falar sobre isso, vamos tocar da graça. Essa é apenas a introdução que estou a fazer. Então nós temos a alegoria da salvação. Nós estamos aqui, estamos separados do mundo e do pecado. Isso quer dizer que não pecamos? Sim, pecamos, mas não vivemos do pecado. E por isso existe a graça. Quando você comete algum erro, você se levanta, arrepende-se e continua indo. E porque nós temos que entender também o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é o apóstolo Paulo em Romanos. E você diz, mas pastor, como é possível o pecado não ter domínio sobre nós se nós quase todos os dias pecamos? É exatamente isso que está a dizer. O pecado não terá domínio sobre ti. Como é que não tem domínio? Não tem domínio porque no passado, na lei mosaica, quando você pecasse, você estava condenado à morte, já estava condenado. E tinha que esperar a espia do sangue do animal inocente para colocar o pecado para o esquecimento durante um ano. Mas agora que Jesus veio, o sumo sacerdote único, o sumo sacerdote, ele veio, expiou o seu próprio sangue, já não precisa entrar mais outra vez, uma única vez para todos sempre. Então o que é que nós temos que fazer? O pecado tem domínio sobre nós, porque quando nós falhamos, nós erramos, nós ajoelhamos, pedimos perdão a Deus, levantamos e continuamos a caminhar. Quer dizer que devemos batalharmos contra aquilo, não tem domínio, não pode nos aprisionar, não vais ficar na condenação. Mas é preciso ter um arrependimento genuíno para que essas obras mais não voltam a se repetir, que você continue a crescer. E saia desse espírito da condenação. Então você vai caminhando e Deus já te chama de santo, Deus te chama de filho. Amém? Esta é a graça, esse é a prisca, esse favor imerecido que Ele deu para nós. Mas agora, isso não é um passaporte para tu permaneceres no pecado, para tu pecares deliberadamente. Porque isso chama-se abuso da graça. E em livro do Romano é bem claro que a esse já não se espera mais uma expiação de sangue, mas sim o quê? A condenação final. Que é a ira de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, permanecemos pecando deliberadamente, vivendo no pecado, e porque vamos à igreja e dissemos que está tudo bem. E aí vem estas coisas que nós não vamos falar aqui hoje, mas falamos as coisas pontuais do pecado que se vive. Quando a pessoa já entrou para Cristo, veio pecador, e não molda pela luz da palavra, porque não é ensinada, não é lhe dada a palavra, ela não consegue sair do estado, ou ele não consegue sair do estado pecaminoso que ele está. Porque a chamada para vir para Cristo é livre. Você vem conforme você está. Se é prostituta, vem prostituta. Se é gatuno, vem gatuno. Você vem conforme está. Se é bêbado, deixa o bêbado entrar na igreja. Deixa que ele não esteja a fazer confusão. Amém? Ele entra na igreja. Mas se deixa ele permanecer, se veio ressacado hoje, amanhã, dá-lhe um copo com água, ouve a palavra, amanhã ele volta, ele precisa ouvir. Porque a igreja não é um lugar dos santos, mas é um lugar para santificar pessoas. É uma comunidade para santificar as pessoas. E nós vamos sendo santificados. Amém? Então precisamos isso entender. A salvação não é um passaporte para você continuar no pecado. Não é salvo uma vez e podes voltar no mundo, podes fazer as coisas do mundo, desde que vens à igreja, continuas em Deus, mas podes viver no pecado, podes continuar a pecar, e vai ser, realmente vais entrar. Não vais. Não vais entrar.
Se lhe pregaram isso alguma vez, tenha certeza. Saia, abandone o pecado. Mas qual é a boa nova? A boa nova é que nós não estamos, o pecado não tem domínio sobre nós. Pecamos, erramos, falhamos, acidental, pedimos perdão. Mas não se esqueça de uma coisa, existe responsabilidade também que é entre os humanos. Amém? Se você é um casal, você não pode porque fez alguma coisa, porque acidental, e agora já dobraste teu joelho e acabou. Não. Você tem responsabilidade sobre quem é teu parceiro, sobre quem você ofendeu, sobre o teu irmão da igreja. Não é você faz alguma coisa errada no teu irmão e vai, porque já orei a Deus, já pedi perdão, ou dia seguinte olha por mão como se nada tivesse acontecido. Não. Deus já te perdoou. Agora você precisa consumar isso com o teu próximo. Precisa pedir perdão ao irmão verdadeiramente e caminhar e verdadeiramente perdoar. Se o perdão não está vindo no teu coração, você precisa continuar a orar para que Deus traga isso. Esta é uma vida espiritual que Deus te chamou, para sermos moldados à medida e à estatura de Cristo. Aleluia? Então é aí que nós precisamos entender este processo da salvação. Espero que esteja claro o que eu aqui passei com relação à salvação, para nós entendermos, porque é a mensagem que tem sido mal empregue, mal pregada, mal transmitida. Porque as pessoas têm medo de falar do pecado. Não, o pecado já não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque nós estamos na graça. E a graça de quê? De que nós temos essa habilidade de sermos moldados. Quer dizer, de falharmos, levantamos e continuamos. Falhamos, levantamos e continuamos. Para podermos, à medida que há uma renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Há uma renovação da nossa mente. Na meditação, na oração, no jejum. Vamos crescendo espiritualmente. Aleluia? Glória a Deus. E há um aspecto que eu não está aqui para abordar, mas eu vou falar. Outra questão também que eu queria abordar rapidamente é a questão da morte. Há muita gente que questiona-se, porque por causa do evangelho da palavra de fé, o movimento da palavra de fé, que trouxe os maiores enganos. Eu também vou trazer uma pregação lá à frente com relação a isso. Nós vamos falar do surgimento desse movimento, como é que ele surgiu, quais são os aspectos que eles trazem que parecem até palavra de Deus, mas não é. E tem origem em outras coisas que depois vamos falar daqui. Mas vamos falar da palavra de Deus, sabe? Então eu queria me referir ao quê? A morte não tem domínio sobre nós. A Bíblia diz que a morte, Jesus disse que a morte não terá domínio sobre nós. Mas você vai perguntar, Pastor Vitor, mas como é possível? Como é que a morte não tem domínio sobre nós se o cristão morre, nós morremos? Como é que é assim? Eu, pastor, também vou morrer, não é verdade? Chegará o meu dia, quando Deus chamar, que eu vou morrer. Amém? Aquilo que está determinado, que eu vou morrer também. Todos nós vamos morrer. Mas agora deixa ele explicar. O que Jesus está ali a dizer? Jesus está dizendo, a morte não tem domínio sobre nós. Por quê? Se vocês recordarem, Jesus Cristo traz a palavra no livro de Mateus. Quando ele fala para os saduceus foram lhe questionar, acho que é Mateus 19... Mateus 19, 23 por aí, ou 21 mais ou menos. Jesus fala que aos saduceus ele responde que, recorda-te, Deus, quando eles foram questionar sobre uma mulher viúva que tinha um marido, depois tinha segundo, depois ele disse, na ressurreição, que ela diz, não, vocês não conhecem as escrituras. Depois ele no final diz, recorda-se que é Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos vivos, não Deus dos mortos. Olha só o mistério que está ali. Se ele está a dizer que é Deus dos vivos, não Deus dos mortos, mas Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. E ele está a dizer que é Deus dos vivos, não Deus dos mortos. Vamos pegar essa escritura. Mas eu gostaria muito de ler, mas o vídeo é muito curto. Vamos pegar essa escritura, onde Jesus faz essa confissão em Mateus, e vamos também trazer aquele exemplo que ele dá. Jesus traz do exemplo do Lázaro e o homem rico. Ele diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, que que existia antes do Senhor morrer, antes de Jesus morrer e levar para os céus. O seio de Abraão, existia o seio de Abraão, existia o inferno. E Jesus estava a explicar, estava a contar naquela parábola, que o homem rico estava sob tormento e Lázaro estava a ser confortado. E o homem rico pediu, entenda uma coisa, esse homem rico e esse Lázaro já tinham sido enterrados. As suas sepulturas estavam aí. Mas, no entanto, Jesus traz esta parábola e faz referência a Lázaro e ao homem rico. Então, nós vimos aí o mistério. Qual é o mistério? O mistério é que, na verdade, o que Deus está a mostrar ali, que Jesus está a mostrar, é que após a nossa morte, existem duas mortes. Existe a morte espiritual e a morte física. Amém? A morte espiritual
quando nós vivemos no pecado, nós estamos mortos para Deus, espiritualmente estamos mortos. Mas depois alcançamos a morte física. Essa morte física, o nosso corpo vai para a terra, não é? É depositado na terra. E a nossa alma vai para algum lugar. Ou vai, no caso, na altura antes de Jesus Cristo, antes da morte de Jesus, o resgate da humanidade, a alma vai para o seio de Abraão, onde é a alma do justo, ou então para o inferno. Mas, no entanto, hoje, como Jesus levou o cativeiro cativo, levou com ele, vamos ver que aos céus e ao inferno. Então, ou a alma vai para o inferno esperando, ou a alma vai para os céus, aguardando. Mas essa alma que vai para o céu, Jesus está a dizer Deus dos vivos, porque ele, como é que a morte já não tem domínio sobre essa alma que anda com Cristo? Porque ela, apesar do seu corpo ser depositado na terra, o seu espírito vai para o céu, onde ele aguarda até a ressurreição, porque a primeira ressurreição, se vemos no livro do Apocalipse, é a ressurreição dos santos. Para quê? Para que os seus corpos sejam transformados e sobem. Depois tem um milênio. Esse milênio, as almas, os corpos das almas que estão no inferno ainda permanecem na terra. E as almas estão no inferno. Depois é que eles são ressuscitados. Para quê? Para o julgamento final e a sua condenação. Então, esta é a experiência que Deus está a dizer. Dos mortos, quer dizer, ele morreu, vivia morto espiritualmente, morre fisicamente e vai para o lugar dos mortos e é ressuscitado para julgamento para voltar ao lugar dos mortos. Agora, o que não tem domínio sobre o cristão é que nós morremos fisicamente, mas a nossa alma vai para um lugar confortável, aguarda a ressurreição, depois subimos no exercício milenar ou no reinado milenar, depois voltamos e entenda uma coisa, e depois quando voltamos a este julgamento que vai haver, nós viremos com o Senhor. Então a morte já não tem domínio sobre ti. Por isso que nesta revelação os apóstolos de Cristo não tiveram receio da morte e da perseguição. E o cristão não deve ter. Há um estudo muito bom que é apresentado por um nosso irmão que é arqueólogo e historiador de histórias bíblicas, não é verdade? E ele diz que o estudo que fizeram na escavação de alguns túmulos de cristãos do passado, dos séculos muito próximos depois da morte do discípulo, via que as escritas nos túmulos diziam, por exemplo, ao Senhor que recebe a minha alma, ao Senhor que levou a minha alma, não sei o que, a glória, quer dizer, era de louvor. Mas ele diz que depois desses séculos, mais para os séculos mais para aqui, depois de ter passado algum tempo, né, os novos cristãos que foram surgidos, já as escritas eram condenando a Deus, que o Senhor, que a maldita morte, quer dizer, porque passaram a ter medo da morte. Então, você como cristão não deve ter medo da morte. Amém? E por isso mesmo, nós quando estamos doentes, podemos ter uma enfermidade e oramos a Deus. E se Deus não nos curar? Vamos dizer que Deus não curou, estás a falta de fé? Não, isso é mentira, é heresia. Deus pode não te sarar de uma doença. Porque é o que eu disse, apóstolo Paulo tinha um espinho no corpo, Timóteo estava doente. Amém? Então nós temos que ver, não vamos tentar, porque há coisas que só Deus é que sabe. Aleluia? Então vamos não que isso desistemos de orar quando temos alguma dificuldade, não. Nós devemos sempre ser fervorosos, buscar a cura, buscar que Deus faça um milagre na nossa vida. Mas não devemos permitir que esse milagre ofusque a palavra. E Deus não deixa de ser Deus, porque vimos Jó. Amém? Nós também vimos Jó. Vê o exemplo de Jó. Jó não fez nada. O movimento da palavra de fé tentam dizer que não, Jó tinha um pensamento, vem trazer, depois na pregação que vou falar sobre essa questão, vou esclarecer. Mas isso é mentira. Jó não tinha feito absolutamente nada. Jó não tinha cometido pecado, não tinha falhado com Deus. Jó simplesmente... Nós vimos a história, porque no princípio do livro de Jó, a Bíblia explica o que aconteceu com Jó. Amém? Vimos que Satanás foi cobrar para testar Jó. E Deus permitiu que Jó fosse testado por Satanás.
E diz que na sua alma não toques. Nós vimos a soberania que Satanás, na vontade dele, podia até querer matar Jó, mas não pode matar Jó, porque Deus diz na sua alma não toques. Permite que faça isso, mas não toques. E por 2 vezes. Amém?